Salve galera ligada ao Luz, Câmera, Clássico! Estamos nesse momento reunidos para falarmos de um dos maiores clássicos dos anos 80. É um clássico absoluto. Iremos falar de O Grande Dragão Branco de 1988. Clássico da sessão da tarde, clássico da tela quente, da temperatura máxima. Onde a Globo podia colocar esse filme, ela colocava. E tinha audiência garantida. É um dos grandes sucessos de Jean-Claude Van Damme, que pela primeira vez está aparecendo aqui no nosso canal. Foi o seu primeiro sucesso, aquele que o fez decolar. Dirigido por Newt Arnold. Elenco: Jean-Claude Van Damme, no papel de Frank Dux. Esse ator já fez vários filmes, dentre os quais Cyborg, o Dragão do Futuro, Kickboxer, o Desafio do Dragão, O Alvo, Os Mercenários 2, dentre tantos outros. Donald G, no papel de Ray Jackson. Forest Whitaker, início de carreira, no papel de Rowling. Bolo Yeung, no papel de Chong Li. Bolo Yeung é um ator muito conhecido nos meios das artes marciais. É o cara mais temido desde o final dos anos 70 até mais ou menos o comecinho dos anos 2000, o finalzinho dos anos 90. Qualquer filme de artes marciais que você visse esse camarada, pode ter certeza que em 99% das vezes ele seria o vilão. E metia medo em todo mundo. Bolo Yeung trabalhou em muitos filmes, dentre os quais Operação Dragão, com Bruce Lee. Duplo Impacto, também com Jean-Claude Van Damme. Garras do Tigre, dentre outros. Vamos à sinopse. O soldado norte-americano Frank Dux parte para Hong Kong a fim de participar de uma espécie de torneio de artes marciais clandestino. Portanto, proibido. Portanto, violento, onde alguns lutadores correm o risco, inclusive, de serem mortos. Ao mesmo tempo, ele tem que fugir de agentes do governo que estão atrás dele, justamente para impedi-lo de participar deste torneio. Pois o governo americano investiu muito dinheiro nele, ele é um cara muito preparado e ele começa a ser considerado um desertor. Aqui no Brasil, sem dúvida alguma, esse filme foi um sucesso absoluto, inclusive por causa das infindáveis reprises, principalmente na Rede Globo, em todos os horários possíveis. Só a galera muito mais jovem talvez não tenha visto esse filme, ou alguém muito alienado, pois foi uma obra que passou várias vezes, teve impacto na nossa cultura, em jogos, em outros filmes e assim por diante. A abordagem do torneio não é algo, digamos assim, inédito. Em Operação Dragão, por exemplo, já tinha uma história onde abordava um torneio. Mas algo que diferencia um pouco é justamente a grande diversificação de lutadores, né? Cada um é de um lugar do planeta, cada um é especialista numa arte marcial propriamente dita, então mostra esse encontro, digamos assim, de estilos. O lance do treinamento pelo qual ele passa é um capítulo à parte. Nós já sabemos que é uma tradição em certos tipos de filme o treinamento que tornará aquele personagem perito naquela determinada área. Já vimos isso na franquia Rocky, já vimos isso em desenhos japoneses em que o personagem treina para conseguir atingir um nível físico e espiritual superior. É muito legal a cena de treinamento, porque na história o Frank Dux ele invade a casa daquele que será o seu mestre, o Tanaka. Ele, junto com alguns amigos, ele entra na casa, eles começam a olhar uma espada que tem ali. A hora que o Tanaka chega, os amigos dele fogem e o Tanaka pensa que ele está querendo roubar aquela espada que é da família. Propõe ao menino Frank Dux, com a autorização dos pais dele, se ele poderia treiná-lo juntamente com seu filho. E eles treinam ao longo dos anos. Vou dar um spoilerzinho,
É um filme de 88, mas o filho do Tanaka morre e o personagem de Van Damme quer substituir o filho de Tanaka neste torneio. Quer honrar o nome dele. Ele passa por um treinamento muito intensivo, que ao longo do filme mostra. É muito legal o treinamento, a música, mostra cenas muito legais. Para honrar o Sr. Shidoshi. O Van Damme sempre soube trabalhar muito bem a sua elasticidade e a sua presença física nos filmes. Né? Ele é um cara forte, é um cara musculoso, é um cara no shape, vamos dizer assim. Dos grandes astros de ação dos anos 80, o Van Damme, esse não foi o primeiro filme dele, o primeiro foi Retroceder Nunca, Render-se Jamais, em que ele faz um vilão. E dos grandes astros de filme de ação, como eu já havia falado, ele é o mais jovem e é o que tem um apelo maior, digamos assim, com o público feminino, por ele ser mais jovem. Todo bom filme de ação tem que ter um vilão que marque. Quando o filme tem um vilão e você não lembra do vilão, o vilão não foi tão vilão assim. Então aí no filme nós temos Chong Li, eu havia falado anteriormente, interpretado pelo grande Bolo Yeung, com todo aquele tamanho, com aquela cara característica que me tinha medo até no diretor do filme. Os filmes do Van Damme costumam ter vilões que marcam, mas o Bolo Yeung parece que foi o maior de todos. As lutas no filme são muito bem coreografadas. O Van Damme trouxe uma plasticidade e uma beleza para os filmes de artes marciais dos anos 80 em particular. O Van Damme trouxe para o universo das artes marciais balé. Para quem não sabe, o Van Damme foi bailarino durante 5 ou 6 anos. Isso trouxe um tipo de elasticidade, um tipo de linguagem corporal que, juntamente com a arte marcial, trouxe uma beleza inédita. A luta final, óbvio, entre o personagem do Van Damme e o personagem do Bolo Yeung, ela vem sendo preparada ao longo do filme. Porque o Bolo Yeung interpreta Chong Li, que é campeão desse torneio já há 5 anos, nunca perdeu. O personagem do Van Damme começa a chamar a atenção do Chong Li porque ele começa, por exemplo, a quebrar os recordes que até então eram do Chong Li. Então ele começa a prestar atenção nesse rapaz que entrou. Num determinado momento, não vou dar um spoiler, acontece uma situação que gera um sentimento de vingança, que vai desembocar nessa luta final. É o encontro de duas lendas. Van Damme, que já nesse filme decolou a estratosfera, e o Bolo Yeung, que já tinha uma estrada longa nesse período, tinha feito filme com Bruce Lee e tudo mais, é um cara veterano. O Van Damme faz pose no filme, ele lembra um pouco, em algumas cenas ele meio que evoca Bruce Lee, ele faz aquelas cenas, aquelas paradas, aqueles gritos, aquelas coisas, ele meio que evoca esse tipo de atuação marcial em filmes. Aquela voadora que ele dá no filme, de 360 graus, totalmente alongada, que ele marcou gerações. Muitas pessoas iniciaram as artes marciais justamente por causa desse filme, assim como muitas pessoas entraram no fisiculturismo, na musculação, por causa do Arnold Schwarzenegger e Stallone, ou entraram no boxe por causa do Stallone e seu personagem Rock. Então é um tipo de filme que marcou gerações. Gostando ou não gostando do filme, ele arrebanhou muita gente. É porque tem muita gente que vai falar assim, ah não, a história é simples, é cheio de clichê, eu já sei o que acontece. Tudo bem, isso é sentido, é verdade. Mas é um filme feito com qualidade, é um filme bem feito, apesar do orçamento michuruca. Teve um orçamento de $1,5 milhão. Isso aí, anos depois, não pagava nem o salário do Van Damme. E a bilheteria que veio posteriormente foi de mais de $50 milhões, quer dizer, foi uma chuva de dinheiro para um filme que gastou pouco. Algumas curiosidades.
filme é baseado na história real de Frank Dux, um lutador na vida real que, segundo relatos, lutou quase 500 vezes e jamais perdeu. Outra curiosidade. Frank Dux, quando ele descobriu que iriam fazer um filme a respeito da sua história, ele chegou e falou: não, eu quero conhecer a pessoa que vai fazer o meu papel, quero saber quem é. Aí ele conheceu o Van Damme, olhou pra ele, falou assim, achou ele magro na época, né? Porque o filme começa, as filmagens, a preparação para as filmagens começa meses antes, às vezes anos antes. Então ele encontrou o Van Damme antes. Então ele olhou, achou magro, falou assim, não, vamos fazer um treinamento aqui. Ele treinou o Van Damme cerca de 3 ou 4 meses para que ele estivesse apto a desempenhar o papel da vida dele. Segundo o Van Damme, que já era um atleta, já era lutador, faixa preta, bailarino, então ele tinha um condicionamento físico muito bom. Esse período de 3 a 4 meses que ele treinou com o Frank Dux foi o período mais intenso e brabo que ele passou na vida. Nós estamos falando de um cara que já treinava e que passou um sufoco, passou um perrengue treinando com Frank Dux. O cara é sinistro. Outra curiosidade, Frank Dux também participou da coreografia das lutas e da montagem das mesmas. O personagem Paco, interpretado por Paulo Tocha, posteriormente se tornou campeão de Muay Thai. Foi Van Damme quem ajudou a definir como que seria a edição. Quando o filme terminou de ser feito, os produtores assistiram, acharam muito chatas as lutas, achou muito devagar o negócio. O Van Damme pegou o filme, se enfiou num quarto junto com outro camarada e ficou dias editando, cortando, remendando as cenas, e o filme acabou ficando sensacional. Era o filme da vida dele, é o filme que o fez explodir. Então ele tinha que dar o sangue ali, não só na frente das câmeras, como atrás, que foi o caso. O filme O Grande Dragão Branco teve 2 continuações, esqueça, não precisa assistir. O lendário jogo de videogame Mortal Kombat se inspirou muito neste filme. Stan Bush é o responsável pela magnífica trilha sonora que nós acompanhamos ao longo do filme, em particular a música Fight Survive, música espetacular que está ao longo do filme. Fight to Survive, é aquela lá. Fight to Survive. Uma das cenas mais lembradas é a cena do Jim Mack. Jim Mack é o toque da morte, é um golpe lendário, folclórico, né? Mas que existe. Que também está no filme, está em outros filmes também. Seria um ataque sob pressão em diversas partes do corpo, em que provocaria algum tipo de espasmo ou ferimentos muito graves na pessoa. No filme tem essa cena e tem vários tijolos e o Van Damme executa o Jim Mack. Só vendo. Vitor, escolha um tijolo. Tá legal, Frank. Que tal este aqui? Então! O primeiro de baixo. Isso aí! Que filho da mãe! Isso é suficiente pra vocês? É uma honra para nós. Tá na cara que é uma honra. Toca aqui, Frank. Beleza de golpe. Muito bom.
Mas tijolo não revida. Mas você que chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo. Curta o canal. Não se esqueça, curta o canal, ative o sininho, participe da nossa comunidade, participe da nossa família. Siga o Instagram. Você que está aqui no canal e ainda não foi pro Instagram, siga o Instagram. O Instagram está aqui, ó. Siga o Instagram, dá uma chegada lá, tem coisas muito interessantes para você acompanhar ao longo da semana. Uma outra curiosidade é que esse filme faz algumas referências ao Operação Dragão, outro clássico de artes marciais. Nesse momento aí, nessa cena do Jim Mack que você acabou de ver, nós temos, por exemplo, uma frase clássica que o personagem Chong Li diz. Ele fala: muito bem, você acabou de ouvir, mas o tijolo não revida. Bruce Lee fala isso no filme, mas referindo-se à madeira. A madeira não revida ou a madeira não reage. Então é uma referência clara à Operação Dragão do mestre Bruce Lee. Estamos no final de mais um programa. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Eu espero que você participe de nossa comunidade. Espero que vocês estejam conosco semana que vem, sem falta, ok? Luz, câmera, clássico. Aquele negócio. Maçã bolo.